gente deu uma parada das gravações e aí a gente fez esse formato agora, que é um formato de perguntas e respostas com mulheres que a gente admira também. Então, a minha pergunta é para Nina. A Nina Silva, ela é especialista assim, em tecnologia, uma mulher incrível. E aí a minha pergunta para ela é justamente sobre isso. O que ela acha em relação ao futuro do trabalho versus mulheres, né? O que ela acha das mulheres na tecnologia, como que a gente pode fazer para estar mais presente na tecnologia e qual a importância também das mulheres estarem dentro desse mercado, dentro desse segmento, para a criação de novos produtos, novas demandas digitais também. Então é com você, Nina. Obrigada, Vivi. Sabemos que na tecnologia, até 30% das vagas oferecidas estão aí sem pessoas com formação capacitadas para absorverem essas oportunidades. Nesse novo normal, nesse futuro do trabalho, que podem ser diferentes novos futuros, nós precisamos de mais mulheres, de pessoas negras, de diferentes grupos minorizados de acesso no centro dessas formações. Precisamos que essas pessoas possam ditar não só o desenho das funcionalidades de sistemas, de programas, quanto também serem as pessoas desenvolvedoras para tirarem o olhar misógino, sexista e muitas vezes racistas que os algoritmos que acabam automatizando o comportamento humano podem ter. Então, é urgente, sim, ter mulheres na tecnologia para ter um futuro ainda mais inclusivo e também de melhores oportunidades. A minha pergunta vai para Gal Barradas. Gal, para você, qual a importância da ética empresarial em momentos como este, desafiadores, né, como esta pandemia? Oi, Nina, obrigada pela pergunta. Olha só, a ética empresarial, ela é importante em qualquer momento. Ela precede qualquer coisa, porque ela é um conjunto de valores, atitudes, uma conduta, um padrão de ação, um compromisso que a empresa tem com todos os seus stakeholders, como a gente fala, né? Funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores, clientes, consumidores e com a própria sociedade. Então, num momento como esse que a gente está vivendo agora de crise, aí sim que se prova a ética empresarial, aí ela aflora, aí a gente fica sabendo realmente qual é a ética de cada empresa. E nessa pandemia estão muito claras quais são as demandas das pessoas, tanto do ponto de vista mercadológico como do ponto de vista social. Então, as empresas que tiverem uma ética mais alinhada a essas demandas, seguramente conseguirão desempenhar o melhor papel. Minha pergunta é para as irmãs Alcântara. A gente sabe que o Brasil tem muitas mulheres micro e pequenas empreendedoras, mas que muitas vezes não contam como orientação para o marketing ou mesmo para a gestão do empreendimento. Que dica vocês dariam para elas manterem aquecido o relacionamento com seus clientes, suas clientes, nesse momento? Amei essa pergunta, Gal. Eu quero falar com as empreendedoras agora que estão me assistindo. Olha, depende muito do seu negócio, eu não conheço o seu negócio, mas independente disso, é essencial você manter o relacionamento vivo com o seu público. Então, da mesma forma que estamos sempre nos comunicando com os nossos familiares e amigos, virtualmente, né, com a audiência a gente precisa ter esse mesmo cuidado. Tire proveito, né, dessas ferramentas de videochamadas, de mensagens, e-mails. E com as redes sociais você consegue fazer lives, fazer posts, aparecer, conversar e se conectar dessa forma. Seleciona os canais que você tem disponível e pensa nesse tipo de ação. Sabe uma forma de manter o relacionamento bem vivo? É quando você mostra que você se preocupa verdadeiramente com a pessoa que está ali do outro lado. Se interessa verdadeiramente com o outro e, inclusive, você se interessa tanto que você comunica como está a situação da sua empresa. Abre o jogo. Agora, mais do que nunca, a educação financeira é muito importante na vida de uma mulher, né? Muitas de nós vamos ter o primeiro contato com esse tipo de informação somente agora. Qual é o primeiro passo para começar a se organizar financeiramente e qual é a principal coisa que devemos evitar? Obrigada, Júlia. Então, o primeiro passo para você se organizar financeiramente é fazer realmente um diagnóstico dos seus gastos. Como se você estivesse indo para o médico e ele te pedisse um monte de exames, você vai ter que fazer os seus próprios exames. Como é que você faz isso? Você vai pegar o seu extrato dos últimos 3 meses e vai ver ali no detalhe, gasto por gasto, onde você levou o seu dinheiro, o que anda roubando o seu dinheiro. Você vai tentar dividir isso em 3 categorias simples. Primeira delas, essenciais. Gastos com moradia, alimentação, transporte, saúde. Depois vem os supérfluos,
que são as compras, os presentes, o delivery, sabe como é? E aí, por fim, a terceira categoria é o que você conseguiu guardar para fazer uma reserva de emergência ou então o que você anda gastando com parcelas de dívidas. O ideal, se você está no azul, é que você tente depois equilibrar os seus gastos para que eles sigam a seguinte proporção. No azul, 50% essenciais, 30% supérfluos e 20% para reserva. Se você está no vermelho, se você está endividada, aí tem que ser 50% para essenciais, 20% para supérfluos e 30% para parcelas das suas dívidas. O cartão de crédito que você teve que parcelar a fatura, o cheque especial que você está ali pagando juros para o banco, um empréstimo, um financiamento, tá bom? E o maior erro que você pode fazer é não tentar organizar e controlar seus gastos. Viver na negação de que depois eu dou um jeito, depois vai dar tudo certo, não quero olhar para a fatura agora. Não, encarar a situação de frente é o primeiro passo e o passo fundamental para você conseguir transformar a sua vida financeira, tá? A minha pergunta é para Daniela Cachiche. Dani, eu quero saber o seguinte, reconhecer os nossos privilégios é fundamental, mas como é que a gente pode usar eles para apoiar outras pessoas num momento tão difícil quanto esse que a gente está vivendo? Olha, eu acho que a gente está num lugar de muito privilégio no nosso país, né? Só da cor da nossa pele já nos coloca num lugar de um privilégio enorme, infelizmente existe isso ainda, e o que eu aprendi durante a minha carreira foi que eu posso usar esse lugar de privilégio para justamente ajudar pessoas que talvez não tenham a oportunidade de estar no lugar onde eu estou. Eu acho que isso passa pela liderança. Eu acho que a liderança também, além de uma liderança funcional da sua área de atuação, existe uma liderança que pode ter um impacto muito positivo na sociedade, que é como eu uso o meu lugar de privilégio para ajudar demais pessoas. Então, eu procuro em todos os projetos que eu tenho, por exemplo, como o Equilibre, que faz um trabalho junto a organizações que ajudam mulheres e meninas em vulnerabilidade, para justamente poder dar a oportunidade que talvez elas não tivessem se esses projetos não existissem. Então, eu acho que esse meu aprendizado eu cheguei até essa posição e como que eu a uso para poder dar oportunidade para as pessoas que não tiveram o mesmo privilégio que eu. A pergunta que eu tenho para Maite Schneider é qual é o papel da liderança, principalmente em momentos de pandemia, como você vê o papel da liderança feminina? Obrigada, Super Dani, pela pergunta. E o papel da liderança nesse mundo que a gente se encontra, principalmente nesse mundo cheio de incertezas, inseguranças, instabilidades, volatilidades, né? Nesse mundo VUCA, como a gente das empresas costuma dizer, o papel da liderança essencial é ser cada vez mais humana. É não só ver as pessoas à sua volta e o que elas precisam, mas observar de fato de que maneira a gente pode interagir para que essas pessoas sejam cada vez mais fortalecidas, né? É lembrar de qualidades essenciais das pessoas, que a gente está buscando respeito, a gente está buscando uma sintonia maior com as pessoas em nossa volta e principalmente usar de muita, muita, muita empatia, né? E lembrar sempre que juntos a gente não é só mais forte, não. Que juntas, juntos e juntos nós somos imbatíveis. A minha pergunta é para Bárbara Soaleiro. Bárbara, diz para mim, como é que a gente pode fazer com que as empresas parem de estar contando as pessoas através de grupos, né? Quantas pessoas negras a gente tem, quantas pessoas LGBT, quantas pessoas PCDs, e de fato elas comecem a fazer e se importarem com que cada pessoa lá dentro conte. Você tem algum segredo pra gente? Maite, obrigada demais por essa pergunta. Eu acho que a gente tem aqui na mesa um princípio de resposta para isso. O que eu sinto é que quando a gente começa a entender que o que a gente precisa para resolver problemas no trabalho são conhecimentos específicos e não uma pessoa que é de tal e tal lugar, ou uma pessoa que tem tal e tal background, né? Quando a gente começa a entender que o que forma uma pessoa são as experiências que ela viveu, a gente começa a entender que a gente deveria estar abrindo espaço para muito mais gente, pessoas muito diferentes da gente mesmo, né? Ou dos nossos pares que a gente desenha quando a gente desenha com a gente mesmo na nossa cabeça. Então, minha sensação é que todas as vezes que você fizer o esforço de entender qual que é o conhecimento real, qual que é a experiência que você precisa para um determinado trabalho, você vai conseguir mais facilmente escrever uma descrição em que caibam muito mais pessoas.
Luana, eu tenho uma pergunta para você que tem bastante a ver com liderança, assim, né? Acho que a gente já passou da fase de poder dizer, putz, eu não estou encontrando pessoas talentosas e qualificadas o suficiente para as minhas vagas de liderança, né? A gente sabe que se procurar, tem muita gente negra excelente para as vagas de liderança. Então, eu queria saber de você, qual que é a coisa que você vê as empresas que fazem essas contratações de forma bem-sucedida, qual que é a coisa principal que elas estão fazendo? Bárbara, a ação mais importante que eu considero que tem que ser tomada quando o assunto é igualdade racial é botar a mão no bolso. As empresas, muitas delas, não têm um orçamento específico para tratar da pauta da igualdade racial. Embora isso esteja mudando, é importante dizer que não se faz mudanças estruturais sem investir nelas. E eu acredito muito que é importante que a gente fale sobre isso sem tabu. Não dá para achar que pessoas vão prestar serviços para ajudar a estruturar ações que precisam ser feitas de modo gratuito ou voluntário. Pelo menos não na circunstância atual. Então eu acho que botar a mão no bolso é parte fundamental da luta antirracista para aqueles que querem de fato fazê-la. E óbvio que dá para combinar o investimento com metas e prazos, né? Você ter metas e prazos para que aquele investimento te traga algum retorno, seja em termos de um processo seletivo, de treinamentos, enfim, de uma série de políticas que podem ser implementadas nas empresas de maneira bastante transversal. E o que eu tenho visto, efetivamente, tem sido isso. Empresas que de fato têm investido já veem a diferença. A gente viu recentemente que uma série de empresas nos Estados Unidos investiram milhões e milhões de dólares para a pauta antirracista. A minha pergunta vai para minha amiga Vivi Duarte. Como é que você tem visto o avanço real dessas pautas? Eu pergunto isso porque nos últimos dias tivemos alguns acontecimentos, né, em relação à pauta da igualdade racial. A pauta tem estado mais na mídia. As buscas por igualdade racial cresceram mais de 300%, as por antirracismo cresceram mais de 2.000%, e ainda assim a gente ainda precisa entender qual é o real e as efetivas ações que as empresas fazem em relação à pauta da igualdade racial. Então a minha pergunta para você eu queria entender como é que você tem visto as ações efetivas das empresas para além das hashtags, quando o assunto é igualdade racial. Obrigada, Luana. Obrigada. Adoro o seu trabalho, Lu. Você sabe o quanto que eu te admiro. Muito importante a sua pergunta. Para além da hashtag, né, para além dos textões que as marcas fazem, as marcas precisam aprender a aterrissar essas big ideas e começar a fazer acontecer, porque senão nada muda e a gente não vai ter um país com equidade racial nunca. Especialmente o Brasil, que é um país tão racista e um país que foi o último país, né, a libertar os escravos e tem uma história aí tão pesada em relação a tudo isso. Então, é muito importante que as empresas aterrissem. A gente, como plano de menina, plano feminino, né, consultoria, a gente ajuda as marcas a entenderem essa relação. Então, o quanto que também trazer diversidade para dentro das empresas não é assistencialismo. O quanto isso traz também lucratividade para a empresa, faz com que a empresa gere menos risco, porque tem pessoas, né, com olhares diferentes dentro do grupo, dentro do time para tomar decisão. Então, o quanto que é importante as empresas terem um plano de ação efetivo. A gente ajuda as marcas que a gente trabalha a fazerem planos de ação efetivo para contratação de pessoas negras, de executivos negros, para contratação de talentos, para além do que a maioria das empresas fazem, que é escolher 5 ou 6 universidades, né, que eles chamam de primeira linha, são universidades elitizadas para poder buscar talento, mas pulverizar, né, essas oportunidades e a gente conseguir trazer mais diversidade para dentro do mundo corporativo. A gente tem sido muito incisiva, porque a gente precisa, como consultoria de raça, gênero e diversidade, que é o plano feminino, a gente precisa de verdade trazer essa aterrissagem, esse resultado de impacto real. E a gente tem buscado isso, tem conseguido com muitos clientes. Então, eu espero também ter uma parceria muito importante com vocês, assim, a igualdade racial. A gente já é muito, muito próxima, muito amiga, muito parceira, e que a gente esteja juntas e juntos, todo mundo, juntos para buscar a solução que a gente possa realmente mudar a realidade, trazer muito mais diversidade
para dentro do mundo corporativo, porque é urgente, é necessário, a gente precisa fazer isso e usar os nossos privilégios para mudar a realidade do que a gente vê hoje. Gente, vocês podem ir lá no Instagram da Amaro, @Amaro, e também no canal do YouTube. Lá tem a primeira temporada inteira do Women Who Lead, com mulheres incríveis, falando sobre carreira, sobre experiência. Tem também uma parte do que a gente começou a gravar esse ano, da segunda temporada, e vocês vão poder ter muito conteúdo legal e continuar assistindo a gente. Em breve a gente traz mais novidades, essa pandemia vai passar, mas enquanto isso a gente tem tudo isso que a gente está trazendo aqui, esses bate-papos gostosos para a gente poder trocar e continuar se inspirando. Então, sigam a gente, estamos juntas e vamos fazer acontecer nossos planos. Até mais!